Olá, amigos que acompanham Notícias e Mais, sejam bem-vindos a mais uma live. Nesta sexta-feira, dia 3 de fevereiro, vamos conversar nesta live de hoje, principalmente aqui no Facebook do Notícias e Mais, com o João Sansão. E o tema é Conhecendo a Legislação, Regras e Trânsito. A equipe de Notícias e Mais, o Leandro Daniel, o Macário e eu, Sérgio Sátiro, recebendo então aí o João Sansão, que é pós-graduando em Direito de Trânsito, instrutor de trânsito, diretor-geral de ensino de CFC e especialista em recursos de multa. Então, boa noite a todos. João Sansão, boa noite, seja bem-vindo a essa live. Boa noite, Sérgio, Macário, boa noite, Leandro. É um prazer estar com vocês. Desde já agradeço o convite que vocês me fizeram para estar conversando um pouquinho sobre o direito de trânsito, sobre a legislação de trânsito de uma forma geral. Eu sou João Sansão, sou aí de Poços, né, Campo Formoso, do povoado de Poços, e sou instrutor de trânsito há 11 anos. Hoje moro em São Paulo, continuo como instrutor de trânsito, tanto teórico quanto prático, e também atuando na defesas e recursos de multas. Atualmente estou fazendo pós-graduação em Direito de Trânsito. Então, muito obrigado a vocês e a todos que estão nos assistindo. Bom, João, você começou esse trabalho como instrutor aqui em Campo Formoso e continuou aí em São Paulo, além de instrutor de trânsito, tem também essa atuação em consultoria. Fale mais um pouco sobre o seu trabalho aí em São Paulo. Bom, Sérgio, a questão da consultoria é mais a parte de direito de trânsito. A pessoa foi autuada, foi multada, né, como o pessoal fala, então vai fazer o recurso, vai fazer a defesa. E aí eles nos contratam para fazer de acordo com a lei. Porque tem muita gente que acha que não vale a pena recorrer, que é tudo uma indústria de multas, só que não é bem assim. O órgão de trânsito, ele tem que fazer o auto de infração, que é o primeiro documento que dá início ao processo de multa, ele tem que fazer de acordo com o que a lei diz, de acordo com o que o CTB diz, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Então, se tiver qualquer erro, qualquer vício, qualquer coisa que seja que não esteja dentro da lei, esse auto de infração ele pode ser cancelado e a multa ser arquivada. Então, é nisso que a gente trabalha. Inclusive, eu tenho uma página no Instagram, JS Consultoria de Trânsito, e também tenho um canal no YouTube, também JS Consultoria de Trânsito, para divulgar o trabalho, para mostrar um pouco da legislação de trânsito, um pouco do direito de trânsito. Bom, boa noite ao pessoal aí que nos acompanha através da fanpage do Notícias e Mais. Boa noite, João Sansão. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu queria começar nesse nosso bate-papo aqui, perguntando para você em relação aos pilares do trânsito. Quando a gente fala sobre os pilares do trânsito, a gente está falando de quê? Boa noite. Boa noite, Macário, mais uma vez. Muito obrigado. Bom, Macário, para falar em legislação de trânsito, nós vamos lá na Constituição. O artigo 22 da Constituição diz que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte. Então, apenas a União, a Presidência da República, digamos assim, pode legislar sobre o trânsito e transporte. Diante disso, privativamente, tá? Ele pode delegar aos estados a legislação de trânsito através de lei complementar, mas até hoje isso nunca aconteceu. Eu vou trazer só os princípios, o princípio da universalidade do direito ao trânsito seguro, princípio da responsabilização objetiva dos órgãos de trânsito e princípio da defesa à vida. Quando a gente trata de trânsito, nós estamos tratando de segurança pública. O artigo 144 da Constituição diz: a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e exercida para a preservação da ordem pública e da segurança das pessoas. Aí vem o parágrafo 10º da Constituição, que diz o seguinte: a segurança viária
exercida para a preservação da ordem pública e das pessoas e do seu patrimônio nas vias, compreende. Aí vem os pilares, Macário: educação para o trânsito, engenharia de tráfego e o esforço legal. O esforço legal é a aplicação da lei, é a fiscalização. Então, em cima desses 3 pilares que nós temos toda a estruturação do trânsito: educação, engenharia e esforço legal, as leis. Boa noite aos colegas Sérgio e Macário, boa noite também a João Sansão, e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu queria perguntar, a partir disso que você acabou de mencionar, os 3 pilares, o que é mais difícil dos órgãos na esfera nacional, o Denatran, os Detrans, ou também o Conatran, que é também um outro órgão importante, no sentido de aplicar para que haja uma normalidade, para que haja segurança no trânsito, desses pilares aí, o que é mais baseado, a partir da sua experiência, o que é mais complicado para esses órgãos conseguir aplicar a lei, a legislação de trânsito? Leandro, eu acredito, nesses 11 anos dando aula, tanto teórica quanto prática, que é a questão da educação. Os órgãos de trânsito, eles são obrigados a educar a população para o trânsito. Inclusive, na outra live que eu fiz com a professora Andrea Schaeffer, a gente estava debatendo justamente isso, porque se fala muito, eles são muito competentes, os órgãos de trânsito, na questão do esforço legal, da fiscalização, e às vezes, mesmo assim, ainda deixam a desejar. Porém, eu não posso cobrar algo se, antes de eu cobrar esse algo, eu não dei educação para o trânsito. Então, é obrigação dos órgãos executivos, Detran, o Denatran lá em Brasília, o DENIT, a PRF, ter campanhas educacionais. Nós temos em setembro a Semana Nacional do Trânsito, mas infelizmente ainda é uma coisa muito vaga, não passa tanto na televisão, não passa tanto nas mídias de uma forma geral. Então, a educação, se nós tivéssemos uma educação mais competente no trânsito, com certeza o Brasil não teria tantas mortes no trânsito. Para você ter uma ideia, segundo o Observatório Nacional de Segurança Viária, por ano no Brasil morrem aproximadamente 40 mil pessoas no trânsito. Então, dentre esses 40 mil, a grande maioria por isso o que provoca o acidente é excesso de velocidade, é a bebida alcoólica, é um acidente mais grave, é a falta de cinto de segurança, é a falta do capacete. Numa moto, a pessoa cai e bate a cabeça no chão, acaba tendo um traumatismo craniano. Isso tudo parte do ponto da falta de educação para o trânsito. A pessoa está tendo uma blitz, a pessoa me multou, não sei o quê. Mas antes, esse cidadão deve ter passado por uma autoescola, como todo mundo legalmente deve passar, e aprender algumas coisas. Para mim, não é o que é necessário para usar o trânsito de forma educada. Porque, infelizmente, o brasileiro, ele acha que está no trânsito sozinho. Então, ele tem direito de tudo e não tem nenhum dever. Então, eu acredito que fica muito a desejar dos órgãos e entidades que fazem parte do Código de Trânsito, a educação. Ô, João Sansão, aproveitando essa linha aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí a gente fica resumido ao Centro de Formação de Condutores. Você acha, então, que a educação no trânsito ela deveria começar mais cedo? Isso lá na escola, no ensino básico, no ensino médio, deveria passar pelas escolas para quando o menino, a menina, completar 18 anos, ele já ter todas as noções, e aí quando chegar no Centro de Formação de Condutores, ele ir apenas para a parte prática, e isso lhe daria um respaldo maior, lhe daria uma segurança maior e uma responsabilidade também, realmente responsabilidade no sentido do dever, da conduta, de pegar o volante, de pegar uma moto e sair guiando? Sim, com certeza, Macário. O próprio Código de Trânsito, que é a Lei 9.503, ele trata disso, educação para o trânsito. Ela tem que começar na pré-escola e não apenas no CFC. O CFC seria apenas um complemento para, na hora da parte prática, ele já ter todo o conteúdo, todo o embasamento
teórico para poder usar o trânsito de forma racional, de forma consciente. Por quê? São 45 horas aula no CFC, Macário. Uhum. Então, tem gente que vai lá, fica dormindo, tem gente que vai ficar mexendo no celular, ou até aprende a maioria das coisas que a gente passa lá, que são 18 horas de legislação de trânsito, 16 de direção defensiva, 4 de primeiros socorros, 4 de meio ambiente e 3 horas de mecânica. Então, a pessoa aprende, mas a intenção do aprendizado dela naquele momento é para fazer a prova no Detran. Fez a prova no Detran, foi aprovado, nunca mais a maioria das pessoas lembra do que aprendeu no CFC. Então, ela aprende superficialmente. Exatamente, ela aprende para a prova. Terminou a prova, não coloca aquilo em prática. Porque, de fato, é uma carga horária bem reduzida. Então, 45 horas não te ensina tanta coisa. E você vê aquilo ali depois de um dia de trabalho, bem cansado, às vezes tem problema na família, e você não absorve aquilo que você tem que absorver. O próprio Código de Trânsito, ele diz que a educação para o trânsito deve ser nas escolas, desde a pré-escola, no ensino médio, no ensino fundamental, depois no ensino médio e até nas faculdades. Tem previsão legal no Código de Trânsito de ter esse ensino, para tentar conscientizar mais a população para o uso do trânsito mais racional e mais consciente. Para você ter uma ideia, só complementando, desculpa, para você ter uma ideia, tem alguns países que não tem o CFC. A pessoa vê todo o processo, toda a legislação, direção defensiva na escola convencional. Ele só vai para a autoescola para fazer a parte prática. Então, digamos aqui no Brasil, o cidadão completou 18 anos, que é quando ele se torna penalmente imputável. Completou 18 anos, eu já posso tirar a habilitação. Se durante o ensino fundamental, o ensino médio, eu tivesse tido um ensino teórico do trânsito, nem que fosse uma vez por semana, uma vez por mês, de forma extracurricular, com certeza, chegasse lá nos 18 anos, ele estaria muito mais consciente do que o trânsito, a pessoa está lidando com vidas. Trânsito não é brincadeira. O que eu ia te perguntar é nessa linha dessa pergunta do Macário, complementando, então, de onde ou como estimular essa ideia de se trabalhar a educação desde a base, desde a educação para o trânsito, desde a infância, na escola, no ensino básico e até nível superior, no nível superior. Além disso, tem também, por outro lado, uma questão mais de mercado, fortalece o mercado de quem atua, né, nesse centro de formação de condutores. É uma forma, digo melhor, quando a instituição ou as instituições de ensino deixam de trabalhar, acabam fomentando, deixam de trabalhar a educação para o trânsito, acabam fomentando o crescimento, dos centros de formação de condutores. Mas de que forma, de que maneira, como trabalhar essa realidade para que as instituições de ensino público, principalmente, possam aplicar isso, a legislação que, inclusive, está na Constituição brasileira? Leandro, hoje no Brasil nós temos a Escola Pública de Trânsito, que seria para exercer justamente essa função de levar a educação para o trânsito às escolas. Seria obrigação dos Detrans também, através de convênios com as escolas, colocar essa educação para o trânsito. Hoje, infelizmente, no Brasil, nós temos o Maio Amarelo, que começou lá em 2011, quando a ONU resolveu implantar em todo o planeta a década mundial de redução de acidentes. Naquele ano, 2011 e 2012, nós tivemos no Brasil 43 mil mortes aproximadamente. De lá para cá, o Brasil conseguiu reduzir, descemos para 30 e poucos, 38 mil, 35 mil. Mas eu volto. Se os Detrans, digamos de uma forma geral, se todos os Detrans não tivessem a consciência e aplicassem o que o Código de Trânsito diz, nós teríamos instrutores capacitados
para, na sala de aula, mostrar tanto a parte da legislação de trânsito, quanto a parte das normas gerais de circulação e conduta, como se portar no trânsito, quer seja como pedestre, quer seja como condutor, como ciclistas. Então, é uma competência que vem lá do Detran. Só que, por detrás disso, nós temos muito dinheiro, muita política, e aí a gente sabe como é o Brasil, infelizmente. Nas escolas, hoje nós temos pouca coisa com relação ao trânsito. Volta e meia um instrutor vai dar uma palestra, os professores, eu sempre na sala de aula eu pergunto isso, o que foi que vocês aprenderam sobre trânsito na escola? O sinal verde, amarelo e vermelho, e atravessar na faixa e acabou, entendeu? Mas o restante ninguém sabe dar uma seta, não sabe que é obrigado dar uma seta, a seta, o sinal de indicador de direção, né? Ela fica como um enfeite, e o condutor que vem atrás tem que ser, digamos que um vidente para... Eu sempre brinco com o pessoal, tem que ser um vidente. O cara vai entrar à esquerda ou à direita, não dá certo, e quem vem atrás tem que se virar para entender para onde aquele cidadão vai. Então, isso é questão de conscientização. Conscientização vem a partir da educação. Eu sempre parto desse ponto de vista, porque eu sei que tem alguns professores meus que devem estar assistindo aí, e eu sou muito grato aos professores, porque o professor, para mim, é uma das figuras mais essenciais para o Brasil, porque a partir da formação que o professor tem e passa para os alunos, nós vamos ter pessoas melhores, e tratando de trânsito, nós teremos condutores melhores também. Bom, agradecer aqui o Nelson Carvalho, que administra aí o grupo de WhatsApp Últimas Notícias, que está compartilhando esta live para várias cidades aqui da nossa região, né? E agradecer também a todos que estão acompanhando a gente aí, claro, através da nossa fanpage, a fanpage de Notícias Mais no Facebook. João Sansão, e diante desse tudo isso que você falou aí, além dessa deficiência na educação, no trânsito que nós temos aqui no Brasil, há também uma deficiência na punição, ou seja, na lei de quem comete irregularidades do trânsito, principalmente, na verdade, né? Porque a gente não vê muita punição, apesar de que tem mudado um pouquinho, está mudando um pouco essa realidade, mas ainda a punição com relação a outros países ainda é muito pequena, principalmente para quem tem poder aquisitivo. Você não vê uma pessoa que tem poder aquisitivo cometer um crime no trânsito, ela vai ir para a cadeia, né? Agora, se o pobre matar o rico é diferente, mas o rico matar o pobre, a gente já viu várias notícias aí e não aconteceu nada. Então, falta isso também, um pouco mais a lei ser rigorosa no Brasil? Sérgio, a lei é relativamente rigorosa no Brasil. Em 2016, foram aumentados os valores de multas, se tornou, por exemplo, a suspensão do direito de dirigir, que é uma das penalidades mais severas nesse ponto de vista. Hoje, uma pessoa que soma 20 ou mais pontos na sua CNH, ela tem o direito de dirigir suspenso por pelo menos 6 meses. Então, imagine só, uma pessoa que depende da habilitação para dirigir, é um motorista profissional, é um taxista, e tem 6 meses de suspensão. Ele vai pensar 2 vezes antes de cometer alguma barbaridade para poder não perder a sua habilitação. De fato, a fiscalização de trânsito, dentro desses 3 pilares, ela deixa muito a desejar ainda, porque um próprio PRF, outro dia, falou que, e isso é um fato, o brasileiro só respeita a legislação de trânsito na frente da viatura da polícia. Tirando isso, ele esquece que existe uma legislação de trânsito, ele acha que tem que fazer o que quiser. Então, eu acho que precisa de mais fiscalização, porém, essa fiscalização ela deve ser depois de uma educação, porque os pilares da educação para o trânsito, para o trânsito seguro, educação, legislação não, educação, engenharia e o esforço legal. Então, se eu fui educado, se eu recebi
conhecimento, se foi passado para mim que eu podia fazer isso, podia fazer aquilo outro. Então, se aquilo foi impregnado na minha mente, naturalmente, quando eu estiver no trânsito, tive uma formação desde o ensino fundamental e venho tendo essa formação até receber a minha CNH, minha habilitação. Quando eu estiver no trânsito, eu vou ter uma consciência maior. Se eu não tenho essa consciência, aí sim, o esforço legal deve agir e agir de forma severa, porque o esforço legal, a fiscalização, a função inicial dela não é multar, porque muita gente fala, é só para multar, não sei o quê. A função dela é para guardar a vida. O artigo 5º do Código de Trânsito, salvo engano, ele diz: os órgãos e entidades de trânsito darão prioridade nas suas ações à defesa da vida. Então, esse é o princípio básico do Código de Trânsito, defender a vida. É tanto que tem algumas multas, vou dizer assim, tem algumas autuações que é obrigatório a abordagem. Ou seja, o policial parar o veículo, fiscalizar o veículo, fiscalizar o condutor para ver se está tudo ok, aplicar a penalidade necessária e, se for o caso, aplicar a medida administrativa necessária. Mas antes, eu volto ao ponto que eu falei anteriormente. Nós precisamos ter mais educação para o trânsito, porque sem educação eu vou continuar achando que eu posso fazer tudo e vou continuar cometendo essas barbaridades que o brasileiro comete no trânsito. Nós estamos conversando na noite de hoje com o João Sansão, trazendo aí essa série de esclarecimentos na live em que estamos falando sobre o trânsito. E aí, João Sansão, eu te pergunto, partindo desse pressuposto da educação, nós estamos tendo, na verdade, uma série de questões que envolvem os CFCs. Tem aquela questão da simulação, tem a questão de aulas teóricas, mas que a gente, assim, percebe-se que fica um pouco a desejar dentro desse contexto educacional, diretamente nos CFCs. Você acha que o que precisaria mudar um pouco dentro das escolas, dentro do centro de formação, para que o aluno, já que a gente tem essa carência aí, a limitação ao longo da vida dele, para que ele pudesse melhorar um pouco mais? Porque o detalhe é assim, é que todo mundo diz que é muito caro, porém, tempo reduzido e pouco conhecimento se adquire ao longo de 45 horas. Então, o que é que você acha que poderia ser feito dentro do que já existe hoje para melhorar o melhor aproveitamento dessa formação dentro do CFC? Primeiro, melhorar a legislação, Macário, que a legislação nesse sentido ela é muito, digamos que omissa. São 45 horas aula, e dentro dessas 45 horas aula, eu sou instrutor, eu tenho bastante propriedade para falar disso, que infelizmente, como em toda profissão nós temos, tem muitos instrutores que vão para a sala de aula falar abobrinha, falar besteira, ou seja, uma melhor capacitação do instrutor de trânsito para ele chegar na sala de aula e falar com segurança, com clareza, impregnar na cabeça do aluno que, dependendo do instrutor, a aula teórica ela não se torna tão chata, sabe? Tem alunos meus aí que eu já vi, fizeram aula teórica comigo, sabem muito bem do que eu estou falando. É cansativo, mas quando a pessoa tem uma preparação, gosta do que faz, a aula se torna mais prazerosa e o negócio passa mais rápido e você aprende. Tá? Então, uma melhor qualificação dos instrutores e uma legislação mais eficiente nesse sentido, de focar na educação. Sobre essa parte de fiscalização, principalmente em determinados momentos, é o caso de feriados ou grande circulação de veículos numa determinada rodovia federal ou mesmo estadual, mesmo sabendo que, por exemplo, o uso da cadeira é essencial para proteger a criança, eventual acidente, tem a questão da necessidade do cinto de segurança, mas mesmo assim, muitas pessoas preferem não obedecer à legislação, infringir a lei e acabam sendo multadas. Inclusive, multa a gente vai tratar posteriormente
Mas Sim. como convencer, como estimular essas pessoas que já passaram por um centro de formação de condutores, que têm conhecimento teórico e prático também, a olharem e praticarem o que diz o Código Brasileiro, o Código de Trânsito Brasileiro, em relação a esses cuidados essenciais. A gente tem visto aí que muitos acidentes têm ocorrido justamente por pessoas que têm conhecimento da legislação, mas por capricho, por desinteresse, acabam indo além, ultrapassam a velocidade, enfim, sendo que o papel da polícia, PRF, ou então Polícia Rodoviária Federal ou estadual, é justamente ali para auxiliar, para contribuir, para que vidas não sejam ceifadas. Justamente o terceiro pilar, né, a fiscalização para o trânsito, o esforço legal. É quando o agente de trânsito, quer seja polícia, quer seja agente civil, está lá fiscalizando. Então, por quê? O problema nosso brasileiro é que a gente só acha que vai acontecer com outro, nunca vai acontecer com a gente. Eu tenho minha filha, eu coloco ela na cadeirinha quando eu estou no carro e se eu tenho consciência que se acontecer um acidente, uma frenagem mais brusca, eu vou machucar minha filha, por que não colocar ela na cadeirinha protegida? Se eu sei que a velocidade naquele local é até 60 km por hora, até 50, por que eu vou aumentar mais? Para você ter uma ideia, nós temos as 5 principais causas de acidente no Brasil. A principal é o excesso de velocidade. Depois vem o uso do álcool, a falta do uso do cinto de segurança, que num acidente provoca lesões muito mais graves, a falta do capacete, como eu já falei. Então, é a questão da imprudência. No Brasil, nós temos imprudência, imperícia e negligência. São esses os principais motivos de acidente. Então, como eu falei, se não tem polícia na rodovia, eu faço o que eu quero, eu chego a 200 e pouco, eu vou ver o limite do carro. O problema nosso brasileiro é esse, que mesmo não tendo fiscalização nenhuma, eu tenho que obedecer à lei, mas o povo não obedece e aí se coloca em riscos desnecessários. Eu tenho um vídeo que passou no Fantástico há uns bons anos, que tem uma senhora que faz esse relato. Estavam voltando para a praia, 8 pessoas dentro de um carro que a capacidade é para 5, e o rapaz estava 180 por hora, fazendo pega numa rodovia aqui em São Paulo. Aí ela fala, o cara passava ele passava o cara, daqui a pouco eu só vi que o carro rodou e a gente bateu, perdi minha filha, perdi minha neta, e as outras pessoas do outro carro morreu também. E ela fala, dentro do carro eu estava falando, vai devagar, a gente vai morrer, não sei o quê. Então, é a questão da consciência. Se não tem fiscalização, eu tenho que ter consciência. Se eu for além do limite permitido, eu posso colocar a minha vida em risco e colocar a vida das outras pessoas. Então, eu acredito que a fiscalização de trânsito ela deve ser mais eficiente, ela deve ser melhor bem aplicada. Porque nos fins de semana em Campo Formoso, por exemplo, a gente sabe que o pessoal sai, bebe e volta daquele jeito, e volta e meia, um morre ou vai com traumatismo craniano para Juazeiro, Petrolina, e o povo, eu já vi várias notícias daí da região, e o povo não se conscientiza. Aquela pessoa sofreu isso, e se eu cometer a mesma atrocidade no trânsito, eu também vou estar me expondo a isso. Então, a fiscalização... Opa, desculpa. Então, a fiscalização de trânsito, Macário, ela deve ser mais eficiente, mais aplicada. Os agentes de trânsito também, no meu ponto de vista, eles devem ser mais bem treinados. Porque, por exemplo, aí em Campo Formoso, o trânsito agora é municipalizado. Para PM poder fiscalizar, tem que ter um convênio com a prefeitura. Não é todo policial que pode fiscalizar. Esse policial tem que ser nomeado para ser agente de trânsito. Então, tem toda uma questão que, às vezes, vai sendo empurrado com a barriga
e aí se fiscaliza de qualquer jeito, e acaba o pessoal fazendo essas barbaridades no trânsito. Bom, agradecer mais uma vez as pessoas que estão nos acompanhando nesta noite aí na fanpage do Notícias e Mais, aqui no facebook.com/Notícias e Mais. Aproveitar e pedir para que você curta e compartilhe também essa nossa live da noite de hoje com João Sansão, profissional do trânsito, instrutor, pós-graduando na questão do trânsito, que tem trazido aí uma série de conhecimentos, direito de trânsito, tem trazido aí muitas informações para a gente nesta noite aqui. Agradecer as pessoas que estão nos acompanhando e lembrar que posteriormente nós estaremos disponibilizando também todo esse nosso bate-papo, essa nossa entrevista aqui no nosso canal no YouTube também. Então inscreva-se no youtube.com/Notícias e Mais e acompanhe posteriormente. É claro, você está acompanhando ao vivo, mas aqui no Facebook ficará disponível na nossa fanpage e também no nosso canal no YouTube. youtube.com/Notícias e Mais, a fanpage hoje à noite recebendo aqui como convidado João Sansão, pós-graduando em Direito de Trânsito, instrutor de trânsito, diretor-geral e de ensino de CFC e especialista em recursos de multa. Acompanhe também as nossas publicações aí no Instagram, @Notícias e Mais. Sérgio, e temos também aí os nossos colaboradores, né? Agradecer os nossos parceiros, né? A Netcom, que agora é Rex Internet. É só você escolher o seu plano. Acesse o site www.rexinternet.com.br. Conheça aí os planos ou ligue 99908-1508. A Uniaselv é a graduação e pós, promoção em matrícula grátis e uma bolsa especial até se formar. Polo de Campo Formoso fica na Praça Frei Lino Graflage, em Empório Business. Telefone 999-29-2707. O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar, Sintitaf, serviços de aposentadoria rural, salário e maternidade rural, pensão rural, BPC Loas, auxílio doença rural, recibos de compras, dentre outros. Tem a parceria aí com a Advocacia Novaes e Dantas, telefone 3645-3386, fica na Avenida Juca Marques. E a RB Assessoria e Projetos presta serviço como ITR, CCIR, CEPI, análise de solo, outorga de água, projetos sociais, projetos agropecuários, georreferenciamento, entre outros. Fica na Praça do Comércio em Laje dos Negros, mas atende toda a região. E o telefone é o 749-9959-0083, agradecendo aí aos parceiros do Notícias e Mais. Ô João Sansão, a gente ouve no mercado muitas ofertas de suporte, né, para quem tem habilitação cassada, quem tem algum problema para resolver com relação a trânsito. Isso existe mesmo? É fácil resolver algum problema, por exemplo, cassação de carteira, reverter essa situação? Como é que é essa parte de consultoria no mercado aqui no Brasil? Bom, Sérgio, fácil não é, né? Porque tudo tem que estar dentro da lei. Então, a gente trabalha nessa parte de consultoria no erro do agente de trânsito, no erro do órgão de trânsito. Então, por exemplo, a pessoa teve a sua habilitação cassada, só que antes da cassação deve haver um processo de suspensão do direito de dirigir. E às vezes esse processo ele foi dado de forma ilegal. A multa que gerou esse processo foi aplicada por um órgão que não é competente, foi aplicado por um agente que não é competente. Então, tem várias questões que a gente vai atuar em cima do erro do agente de trânsito, em cima do erro do órgão de trânsito para poder reverter isso. Se a pessoa está fazendo isso de uma maneira, digamos, que não é dentro da lei, ele está fazendo errado. Ele tem conluio com alguém do órgão de trânsito e pode complicar mais ainda a situação, né? Isso é crime, né? Pode ir para a cadeia. Bom, então, lembrar que na noite de hoje nós estamos conversando com o João Sansão, pós-graduando em Direito de Trânsito, instrutor de trânsito, diretor-geral e de ensino de CFC, Centro de Formação de Condutores, e especialista em recursos de multa. Nós falamos um pouquinho sobre a educação, já tratamos alguma coisa também do que diz respeito à legislação, mas na área do esforço legal, como você vem chamando aí,
Eu queria falar um pouquinho sobre engenharia de trânsito. E aí eu queria te perguntar um assunto que você já comentou agora há pouco. O cara pega um carro e sai aí a 200, 220, 240 quilômetros por hora, carro ou moto, né? E, na verdade, as estradas que nós temos, elas têm uma velocidade permitida. Aí eu queria te fazer a pergunta, radar nós temos aí para tudo quanto é canto no Brasil. Os carros, as rodovias têm uma velocidade limite. Por que que a gente tem um carro que é fabricado para andar 300 quilômetros por hora se a gente não pode passar de 120 numa autoestrada? É um negócio que não dá para a gente entender, né? Eu queria que você falasse sobre esses dois aspectos aí. A velocidade máxima e o porquê nós temos esse negócio aí. Macário, a questão da velocidade máxima, é feito um estudo, o CONTRAN, ele tem as chamadas câmaras temáticas. São órgãos que têm especialistas, por exemplo, a Câmara Temática de Engenharia de Tráfego. Ela tem especialistas, engenheiros, que vão tratar do até quanto aquela via pode ter de velocidade. Então, diante desses estudos, ele determina, aquela via pode ir até tanto, aquela pode ir até 50, 60. É tanto que nas rodovias, nós temos dois tipos de rodovia. Rodovia de pista simples, quando tem apenas uma faixa indo, uma faixa só voltando. E rodovia de pista dupla, duas faixas indo, duas faixas voltando. Na rodovia de pista dupla, nós temos uma velocidade de 110 km por hora. No Brasil, a velocidade máxima permitida é 120 km por hora. Inclusive, aqui em São Paulo, na Bandeirantes, tem alguns trechos que é 120 km por hora. A questão de por que os carros são fabricados para ir além disso. Muitos deles são projetados na Europa, aí vem para cá nesse modelo, e uma outra explicação que nós temos é com relação à ultrapassagem. Eu posso avançar a velocidade máxima permitida, eu posso ultrapassar essa velocidade quando eu vou fazer uma ultrapassagem, para eu poder fazer essa ultrapassagem com segurança, dentro dos limites permitidos na lei. Então, eu posso chegar a 130, tem uma resolução que trata das velocidades, que trata dos radares também, ela traz os limites permitidos. Se é até 110 por hora, eu posso ir até 130, 120. Então, tem os limites toleráveis pelos radares, tá? Inclusive, esses radares, tratando ainda de fiscalização, eles devem ser aprovados pelo Inmetro, eles devem ser testados pelo menos uma vez a cada 12 meses. Se não fizer isso, não tiver um estudo técnico, pra você ter uma ideia, precisa de um estudo técnico para colocar um radar em determinada rodovia. O radar ele não pode ser colocado de uma maneira aleatória. O órgão de trânsito entendeu que ele deve ter, vai ter e acabou. Não é assim. Primeiro, tem um estudo técnico preliminar, e aí nesse estudo técnico tem que dizer, vamos colocar o radar ali, em virtude que está tendo muito acidentes. Porque, por exemplo, a Rodoviária Federal, uma das atribuições que ela tem é solicitar ao órgão rodoviário, no caso da Rodoviária Federal, o DENIT, que é o órgão rodoviário federal, de fazer sinalização, melhorar a questão da via, se tem muito buraco ou não. Então, digamos, a Polícia Rodoviária Federal viu que em determinada rodovia está tendo bastante acidente, em virtude disso que você falou, Macário. O povo está indo a 200 km por hora. A Polícia Rodoviária Federal solicita ao DENIT, que é o órgão rodoviário federal, que faça um estudo técnico e coloque radares ou redutores de velocidade naquele local. Feito isso, o estudo técnico foi aprovado, é colocado o radar, e depois que é colocado o radar, é feito um novo estudo técnico para verificar se aquele radar está cumprindo a sua função, que é diminuir a quantidade de acidentes. Se não, o radar é retirado. Então, essa questão da velocidade é em virtude disso, de eu poder aumentar um pouco para fazer uma ultrapassagem com uma segurança maior. Então, no caso, a velocidade ela é permitida para esse momento especificamente, mas nada de sair
Vou pegar Não. o carro de Campo Formoso, vou a Salvador a 200 km por hora. Isso aí é assim, a gente não consegue entender, mas muita gente faz, né? O cara tá com um carro de, pô, meu carro anda a 280, 300, eu vou experimentar para ver, para tentar, que é lamentável, né? Eu vou testar, né? Uhum. E aí acaba se tornando uma estatística, né? Que infelizmente vai para isso. Pode falar, Leandro, desculpa. Em relação a essa ideia dos radares, ano passado era um desejo do governo federal de retirar muitos radares das rodovias federais por conta do acúmulo de multas que os condutores recebiam, né? A indústria da multa. Na sua opinião, essa ideia é válida de retirar radares, mas quais são os critérios, além do que você já comentou sobre isso? Além dessa questão dos radares, queria te perguntar também sobre a sua opinião em relação a essa mudança, quanto à quantidade de pontos que o condutor tem ou poderá ter, a duração que ele poderá ter, pontos na carteira com a nova legislação em análise aí pelo governo federal e Congresso também. Uhum. Essa pergunta sua ela é bem pertinente porque trata do que o Macário acabou de falar. Eu tenho um carro, meu carro atinge 200, 220 por hora, eu vou testar. Se não tem radar, eu vou que vou, amigo. Eu não vou pensar que eu posso, numa curva que tem ali na frente, eu posso perder o controle do veículo e acabar passando direto e vir a óbito. Então, eu, particularmente, enquanto profissional de trânsito, eu sou totalmente contra a retirada desses radares, porque, como eu falei, para colocar um radar tem que ter o estudo técnico. Se não tiver o estudo técnico, digamos, você, Leandro, saiu daí para Salvador, foi multado em determinado radar. Você solicita ao órgão de trânsito, que é responsável por aquele radar, esse estudo técnico. Se eles não tiverem, essa multa é nula. Ela vai ser arquivada e o auto de infração é cancelado. Porque, para se colocar o radar, eu repito, deve ter um estudo técnico. Eu não posso colocar ou tirar um radar ao meu bel prazer. Eu tenho que ter todo o embasamento teórico, se é para aquilo que eu falei no começo, será dado prioridade nas ações dos órgãos de trânsito, a defesa e preservação da vida, nela incluídas a saúde e o meio ambiente. Então, se a minha intenção, enquanto órgão de trânsito, é preservar a vida, eu não posso tirar, tem um radar, eu não posso tirar esse radar, porque eu sei que naquele local muita gente vai ultrapassar a velocidade permitida, vai acabar possivelmente se envolvendo em um acidente de trânsito e possivelmente vindo a óbito. Então, o radar, e nós temos vários tipos de radares, temos radar móvel, radar fixo, radar, aquele da pistola, eu esqueci o nome agora, meu Deus. O radar portátil, que é o da pistola, e temos outro tipo de radar que eu não vou lembrar o nome agora. Os órgãos rodoviários, o DENIT e o DR, que aí na Bahia a gente chama de DERBA, eles têm os radares fixos. Então, para se colocar o radar fixo, tem que ter aquele estudo técnico, e para se retirar também, eu devo fazer um estudo técnico dizendo, eu vou tirar o radar porque continua tendo a mesma quantidade de acidentes, continua tendo a mesma quantidade de óbitos, então a função desse radar não está sendo cumprida, ou seja, ele só está funcionando para aplicar multa, e essa não é a função do radar e nem da fiscalização de trânsito. E com relação aos pontos, que está em tramitação, foi para o Senado semana passada, foi aprovada na Câmara e foi para o Senado a semana passada. Tem muita gente que acha que vai ser bom, porém, em se tratando de profissional de trânsito, eu concordo, porque o condutor, que vai ser em 3 etapas, se o condutor não tem infração gravíssima, ele pode somar até 40 pontos no seu prontuário, se ele não tiver infração gravíssima nenhuma nos 12 meses. Se ele tiver uma infração gravíssima, ele só vai poder somar 30 pontos. E se ele tiver 2 infrações gravíssimas, aí a contagem vai ser de 20 pontos. Então, não é 40 pontos para todo mundo, como o pessoal está pensando. Ela vai ser fracionada. Então, isso é bom no ponto de vista que
A grande maioria das infrações de trânsito, elas são infrações gravíssimas. 7 pontos no prontuário e a multa. Se eu quero chegar nos 40 pontos, eu vou pensar 2 vezes e não cometer uma infração gravíssima, que já vai reduzir para os 30 ou ainda para os 20. Nesse ponto de vista, pensando desse ponto, você consegue reduzir a quantidade de infrações gravíssimas, que são as mais cometidas e as que colocam a vida mais em risco. O então, condutor também vai se tornar mais cuidadoso, né? Exatamente, porque eu quero chegar aos 40 pontos. Então eu não vou avançar o sinal vermelho, porque eu avancei o sinal vermelho, uma infração gravíssima. Eu já vou reduzir esses 40 pontos para 30. Passei a mais de 50 quilômetros, acima de 50%, desculpa, da velocidade permitida para a via. Essa já é uma infração gravíssima que prevê a suspensão do direito de dirigir, mas digamos que seria os 7 pontos. Então, se eu avancei o sinal vermelho, cometi mais uma de velocidade, eu já vou ter 14 pontos, 2 infrações gravíssimas, aí essa pontuação já vai baixar para 20. Então, o condutor, eu acredito, né? Não vamos ver na prática caso isso seja aprovado, que ele vai pensar 2 vezes em avançar o sinal vermelho, em ameaçar um pedestre, em ultrapassar na contramão, em trafegar pelo acostamento, porque todas essas são infrações gravíssimas. João, Sansão, a gente sabe que tem também a indústria da multa. Então, como o cidadão se livrar dessa indústria da multa e de alguns equívocos, alguns erros? Por exemplo, existe um período de comunicação que você deve receber essa comunicação que você foi multado. Se ele chegar tardiamente até você pode recorrer alegando que demorou a chegar, acho que tem um prazo que o órgão tem que comunicar ao cidadão. Exatamente. Como é que funciona essa questão? O processo administrativo, Sérgio, ele sempre começa no auto de infração. Quando a pessoa diz, recebi uma multa lá em casa, não é a multa propriamente dita. A multa é, de fato, aquele boleto que você vai receber para pagar. Ali é a multa. Mas aquela cartinha que chega em sua casa a primeira vez é a notificação de autuação. Antes dessa notificação de autuação, eu vou falar aqui sobre todo o processo administrativo de multa. Antes dessa notificação, você cometeu uma infração lá na rua. O agente de trânsito viu e te autuou. Nós temos o Manual Brasileiro de Fiscalização. Nesses manuais, em cada um dos artigos que trata das penalidades, cada artigo, inciso, tem uma ficha de enquadramento. Então, o agente de trânsito, ele tem que preencher aquele auto de infração de acordo com o que o Manual Brasileiro de Fiscalização diz. Ele deve ser competente para isso, ou seja, ser nomeado pelo órgão de trânsito para estar aplicando essa multa. E temos multas que são de competência dos municípios, temos multa que é de competência do Estado, temos multa que é de competência dos órgãos rodoviários. Então, por exemplo, eu não posso, agente de trânsito municipal, enquadrar o condutor numa multa que é de competência do Estado, ou numa multa que é de competência dos órgãos rodoviários. Caso isso aconteça, essa multa está ilegal e ela vai ser cancelada caso você recorra. Então, foi autuado, é lavrado o auto de infração, digamos hoje, dia 3/7, foi autuado hoje. O órgão de trânsito, quer seja ele municipal, federal ou estadual, ele tem 30 dias para expedir a notificação de autuação. Vejam só, pessoal, inclusive eu tenho um vídeo no YouTube falando sobre isso. É expedir, não é a notificação chegar na sua casa. Então, do dia, digamos que hoje, dia 3/7, foi autuado, esse órgão de trânsito, ele tem 30 dias para expedir a notificação. O que é que a resolução do CONTRAN entende como expedir? O órgão tira a notificação do Detran, digamos, do Detran, da PRF, e entrega lá no correio. Muitos entendem, muitos não. A resolução diz que essa expedição
é a postagem. Então, uma vez que o órgão de trânsito postou a notificação de autuação, ele deve ter esses 30 dias. Passado isso, essa notificação está irregular e ela vai ser cancelada. Ô João Sansão, Sérgio, vai complementar, Sérgio? Não, era isso mesmo. Eu queria saber esse período. E aí eu entendi que não é o período que a gente recebe, é o período da expedição, Não. 30 dias. Se ele postar, se o órgão fazer a expedição com 31 dias ou 32 dias, você já pode recorrer e não paga nada. Pode recorrer e consegue cancelar. Tem aquela questão de atraso de correio, né? De repente você recebe 45 dias e você acha que você recebeu fora do prazo, mas foi algum atraso de correio. Tem que ficar atento a essa questão dos 30 dias. Isso mesmo. Quando você pegar uma notificação, a primeira coisa que você deve verificar é isso. Quando ela foi postada. A PRF, a Polícia Rodoviária Estadual, ela coloca duas datas. A data da expedição e a data da postagem, que é basicamente um dia após o outro. Mas a grande maioria dos órgãos de trânsito, ela só coloca a data da postagem. É a partir daí. Abri a notificação lá, vi que eu tomei multa no dia 2 do mês passado, foi postada no dia 3, acabou. Essa multa é irregular e você consegue anular. Bom, nós estamos conversando... Sim, só complementando, Macário, desculpa. Você recebeu a notificação, ela está dentro do prazo, você tem 15 dias para fazer três situações. Indicar o condutor infrator, caso não tenha sido você que cometeu aquela infração, você pode solicitar a conversão dessa multa em advertência por escrito. A advertência por escrito é uma penalidade, ela não é aplicada até agora diretamente ao condutor na rua. Você cometeu uma infração leve ou uma infração média e você não tem pontos na sua CNH, você solicita ao órgão de trânsito que converta aquela notificação, aquela multa, em advertência por escrito. Então, caso o órgão aceite o seu pedido, você não vai pagar o valor da multa, nem a pontuação é anotada no seu prontuário. Essa é a penalidade mais branda, digamos assim, que nós temos até hoje no Código de Trânsito. E essas solicitações são burocráticas, são simples, como é que são? Não, você, no caso da advertência por escrito, você entra no órgão que te autuou, geralmente eles têm um prontuário lá para fazer a advertência por escrito, você preenche e aí, no caso, você tem que solicitar ao Detran da Bahia, aí, no caso de vocês, o prontuário do condutor, o prontuário da habilitação, que é o prontuário nada consta, e nesse prontuário não pode ter nenhuma pontuação. Se você tiver pontos, você não consegue fazer essa conversão. A sua CNH tem que estar zerada. Então, a indicação do condutor, a conversão em advertência por escrito, e nós temos também a questão da defesa. Essa é a defesa prévia nessa notificação de autuação. Você vai fazer a defesa prévia da autuação, caso você ache que foi de forma incorreta, foi fora da lei. Então, você tem essas três possibilidades: fazer a solicitação em advertência por escrito, fazer a conversão, fazer a indicação do condutor, e fazer a defesa. Posteriormente a isso, só complementando para fechar o processo administrativo. Depois disso, se o órgão indeferir o meu pedido, ou seja, negar, vai vir a notificação de penalidade, que aí é a multa propriamente dita, tá? E você tem 15 dias, tanto para fazer a indicação, voltando um pouquinho antes, tanto para fazer a indicação, quanto para fazer a defesa, quanto para fazer a solicitação de advertência por escrito. Se não fez nesses 15 dias, já vai vir direto a multa, que é a notificação de penalidade. Chegou a notificação de penalidade, eu tenho que ver se tem alguma irregularidade. Se tiver, eu vou fazer a defesa, o recurso em primeira instância, que é o recurso à JARI, Juntas Administrativas de Recursos de Infrações. Fiz esse recurso, a JARI. A JARI é um órgão colegiado, tem que ter, no mínimo, 3 componentes, um do órgão de trânsito, um da sociedade civil e outro que entenda de trânsito. Não precisa formação superior, a resolução que trata disso do CONTRAN não determina que tenha, só precisa do ensino médio.
mas eu preciso ter notório conhecimento em direito, em trânsito, para poder fazer parte da Jari. Então, a Jari analisou meu pedido, indeferiu, eu posso fazer o recurso em segunda instância, que é, no caso, ao CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito. Até hoje, as infrações municipais e estaduais, elas são de competência de segunda instância do CETRAN, Conselho Estadual de Trânsito. Se for infração de órgão federal, for infração gravíssima de órgão federal, DENIT ou PRF, você vai fazer esse recurso em segunda instância ao CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. E se for infração grave, média ou leve de órgãos federais, tem um colegiado das Jares desse órgão federal que vai julgar o seu recurso de multa. Então, são essas possibilidades dentro do processo administrativo de multa. Bom, lembrar que nesta noite nós estamos conversando aqui na fanpage do Notícias e Mais com João Sansão, pós-graduando em Direito de Trânsito, instrutor de trânsito, diretor-geral de ensino de CFC e especialista em recursos de multa. Há pouco tempo atrás aí, João Sansão, você falou sobre o trânsito de Campo Formoso, que agora é municipalizado. O trânsito foi municipalizado. Inclusive, nós já temos aqui os agentes de trânsito. Você bem conhece tanto a BA, que dá acesso à região de Senhor do Bonfim, bem como a BA que liga ao interior de Campo Formoso, no caso Poços, Tiquara. Aí eu te pergunto, até onde vai a competência dos agentes de trânsito no município de Campo Formoso após essa municipalização? Eles têm poder de atuar somente na zona urbana, o agente de trânsito do município, ou ele pode atuar também nesses trechos de BA que cortam a cidade, já que nós temos aí alguns trechos que ligam para o interior do município e também o trecho que dá acesso à entrada da cidade. Agente municipal de trânsito, Macário, ele só pode atuar dentro do perímetro urbano, que faz parte da cidade. Fora disso, ele não tem competência para isso. E aí quem vai autuar e atuar nas rodovias é a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Estadual, que é o batalhão rodoviário da Polícia Militar, ou a própria PM, através de convênio com o governo do estado. Às vezes tem como o DR, o DERBA, ou às vezes tem como o próprio DETRAN. Geralmente aí é o DR, o DERBA, Departamento de Estradas e Rodagem, o DR. Aí chama de DERBA por causa do BA da Bahia. Então, dentro das rodovias estaduais, só Polícia Rodoviária Estadual. Dentro do perímetro urbano, caso a Polícia Militar tenha convênio com a Prefeitura, no caso aí de Campo Formoso, que o trânsito é municipalizado, os agentes militares que são nomeados para fiscalização de trânsito, eles podem autuar. Se eu fui autuado por um agente de trânsito, solicitei o convênio, solicitei a nomeação dele e não tem, ou o órgão não quis me entregar essa nomeação em virtude de algum motivo que ele tenha a ter, esse auto de infração ele é nulo, porque o agente para autuar ele tem que ter competência, ele tem que ser dotado de competência para isso. Se não tiver, a multa é cancelada. Bom, então, só para esclarecer, como nós temos já o agente de trânsito municipal que passou por concurso e houve a municipalização, esses agentes ele tem uma limitação para atuar na zona urbana, no perímetro urbano. No caso das rodovias estaduais, que dão acesso, por exemplo, ao interior do município, essa competência ela passa para a Polícia Militar, desde que haja esse convênio do município com a Polícia Militar do Estado da Bahia. Isso mesmo. O DETRAN, no caso, aí o DR, ele faz um convênio com a polícia nomeia os agentes que vão trabalhar diretamente no trânsito e esses agentes podem autuar, pode abordar o condutor e fazer toda a fiscalização de trânsito, tá? Lembrando sempre que a gente está tratando de trânsito aqui. A Polícia Militar, naturalmente, ela pode parar você, fiscalizar qualquer outro ilícito, mas em se tratando de autuação de trânsito, esse agente ele deve ser nomeado para tal e ter convênio, e esse convênio está válido. Aqui em São Paulo, um exemplo bem prático,
tem um problema muito grande com relação a isso, porque antes o Detran, ele fazia parte da Secretaria da Segurança Pública, e aí ele se tornou uma autarquia, e essa autarquia, a polícia militar continua trabalhando em nome do Detran, porém, o convênio não foi renovado, então tem bastante infração de trânsito em virtude disso, e muitos recursos, porque o convênio não foi renovado, a polícia continua atuando, porém, quando o Detran, aqui de São Paulo, se tornou uma autarquia, foi através de uma lei estadual. E aquilo que eu falei lá no começo, a competência para legislar sobre trânsito e transporte é privativa da União. Se a União fizesse uma lei complementar determinando que determinado estado fizesse a legislação de trânsito, tudo bem, mas até então não existe. Então, o estado não poderia legislar sobre trânsito. Então, nesse caso aqui de São Paulo, tem muitas infrações que são canceladas em virtude disso, de falta de convênio, e aí o Detran alega que tem a lei própria e tal, e a gente atua em cima disso, que o órgão estadual não pode legislar, a não ser que fosse em cima de uma lei complementar, e nós não temos. Queria te fazer uma pergunta, ainda nessa linha de aplicação de multas, em relação à clonagem de veículos. O condutor, o dono de um veículo, mora na Bahia, de repente ele recebeu uma multa de um veículo que tem as mesmas características dele, e esse veículo estava no estado de São Paulo ou em outro lugar do Brasil, só que o veículo foi clonado. Qual o caminho mais, não vou dizer mais fácil, mas um caminho que não gere tanta dor de cabeça para o verdadeiro dono daquele veículo que foi multado e que não tinha nada a ver em relação à aplicação da multa que foi aplicada em outro estado ou em outra cidade do Brasil? Eu já tive casos assim, inclusive um cidadão aí de Campo Formoso entrou em contato comigo, que tinha tomado 2 multas aqui, salvo engano, Volta Redonda, no Rio de Janeiro, só que ele nunca saiu de Campo Formoso. Então, o processo é o seguinte, eu entro em contato com o órgão de trânsito que me autuou, no caso a Prefeitura de Volta Redonda, nesse caso específico, e faço a defesa. Fiz a defesa, o órgão vai me dar a resposta, ele sempre tem que dar a resposta. Se eu não aceitei essa resposta, veio indeferido, eu fiz a defesa prévia, o órgão não aceitou, indeferiu, eu vou fazer o recurso em primeira instância a Jari. Fiz o recurso, indeferiu, eu vou até o CETRAN fazer o recurso. Feito o recurso, eu provei que eu nunca andei naquela cidade, eu vou na delegacia e registro o boletim de ocorrência. E junto com a defesa, junto com o recurso, eu mando o boletim de ocorrência também. Muita gente vai primeiro fazer o boletim de ocorrência. Não é aconselhável, inicialmente, fazer logo, porque, às vezes, o agente de trânsito errou a placa, errou o nome da cidade que estava lá na placa, enfim, tem bastante erro com relação a isso. Então, se o agente errou, chegou uma multa só em casa, você vai lá, prova que nunca esteve naquele local, a multa é cancelada. Agora, se é corriqueiro, chega 2, 3, 5 multas na sua casa, daquele mesmo local, nessa mesma situação, aí você faz um boletim de ocorrência para a polícia da cidade avisar a polícia daquela outra cidade ao qual você foi autuada que está tendo uma clonagem de placa e que esse veículo que está sendo multado nunca esteve naquele local. Aí a placa Mercosul, de alguma forma, dificulta o trabalho do profissional de trânsito na identificação visual lá em determinado momento, na sua visão? Cara, essa placa do Mercosul, ela tem os prós e contras. É bem complicado. Eu vi uma entrevista outro dia que ela está facilitando a vida do pessoal que está clonando, porque de fato ela é mais fácil de fazer essa clonagem. A questão da placa do Mercosul, ela vem de uma resolução do Mercosul, do qual o Brasil faz parte.
O Brasil ele faz parte de 2 tratados internacionais para o trânsito, que é a Convenção de Viena e o Acordo do Mercosul. Então, a função dessa placa do Mercosul foi facilitar o trânsito entre Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e a Venezuela, que está suspensa, né? Mas na questão da fiscalização e da falsificação, ela piorou a vida dos agentes, porque de fato ela é mais fácil de ser clonada, enfim. Mas ela foi colocada no Brasil em virtude, tanto que a Argentina, Uruguai e Paraguai já tem essa placa há alguns anos. É basicamente igual à brasileira, só muda a bandeira do país, né? Ô, Sansão, como é que você avalia também a fiscalização em cima de quem deveria cuidar melhor do trânsito ou ser responsável aí por um trânsito mais seguro? Porque tanto faz ser grande centro como cidades pequenas. A gente vê a corrupção envolvida de donos de autoescola, com diretores de Ciretrans, Detran, policiais, ou seja, infelizmente existe aí, porque é um produto que, né, circula muito dinheiro, essa questão de habilitação, tudo mais, CFCs, e infelizmente tem os bons, né, muitos bons profissionais e autoescolas responsáveis, como a gente ouve em todo o Brasil, de corrupção nesse sentido também. A fiscalização é falha também em cima de quem poderia estar cuidando melhor do trânsito? Em parte sim, Sérgio, porque muitas vezes o órgão de trânsito ele fica meio que intocável, sabe? Eu posso fazer tudo, que eu sou o órgão, eu sou o todo-poderoso e ninguém vai encostar em mim. Só que uma hora a coisa fica diferente e ele vai ser fiscalizado. Só um exemplo, em 2011, 2012 mais ou menos, a Polícia Rodoviária Federal fez uma ação no Rio Grande do Norte. Eles prenderam o diretor de Ciretran, foi um monte de gente para a cadeia. O diretor da Ciretran acho que era Mossoró, no Rio Grande do Norte, ele estava trocando a aprovação no curso teórico por lagosta, por camarão. Pode colocar na internet que você acha. É uma reportagem do Fantástico. E um policial rodoviário federal, ele se passou por analfabeto. Foi numa determinada autoescola naquele local e disse que queria tirar a habilitação, mas não sabia ler. Fizeram tudo para ele. Ele só colocava a digital, ia para casa, colocava a digital e filmando tudo, né? Até que chegou o dia que juntaram todas as provas, a Polícia Rodoviária Federal baixou lá e fechou a autoescola, foi um monte de gente preso e descobriram, Rio Grande do Norte e Paraíba, que muita gente da Paraíba estava indo tirar habilitação no Rio Grande do Norte por causa das facilidades. Eles cruzaram os títulos de eleitores com os títulos as habilitações e viram que determinado cidadão que tinha o título de eleitor na Paraíba, estava indo para o Rio Grande do Norte para tirar habilitação pela facilidade. Então, tem muito, muito mesmo, como você falou, tem os bons e os ruins. Uma hora, como aconteceu no Brasil ultimamente, né? Muito político indo para a cadeia, a pessoa vai fazendo, mas eu ainda acredito na lei. Uma hora a casa cai, com o perdão da expressão, uma hora a pessoa é descoberta e vai pagar por aquilo. Vai pagar muito, porque eu sempre falo, não é só locomoção, não é só trânsito, é vidas. Então, como eu, instrutor de trânsito profissional e tal, eu vou dar habilitação para uma pessoa que não tem capacidade nenhuma de conduzir o veículo, entende? E é o que acontece. Às vezes a pessoa não sabe ler, não sabe escrever, aí você pode dizer, muita gente que está ouvindo a gente pode dizer, mas eu conheço fulano e ciclano que dirige há 300 anos, não sabe ler, não sabe fazer um óculos copo, mas dirige muito melhor do que muitos habilitados. Verdade, conheço. Meu pai, por exemplo, dirigiu a vida toda, não sabe ler nem escrever, nunca foi habilitado. Porém, hoje, você precisa de um estudo. Imagina só, você vai sair de Campo Formoso para Salvador. Se você não sabe ler uma placa, amigo,
você vai passar direto, vai perder a entrada, enfim, vai cometer muitas infrações e colocando a sua vida e a de terceiros em risco, entendeu? Então, eu não posso, enquanto profissional de trânsito, não só enquanto profissional de trânsito, enquanto cidadão, eu não posso dar uma habilitação para uma pessoa que não sabe, não tem o domínio do veículo, porque essa pessoa que não tem o domínio do veículo, ela vai colocar a sua própria vida e a vida dos outros em risco. Bom, Já João estamos Sansão, há mais de uma hora de live. Sérgio. Queremos agradecer aí mais uma vez os parceiros, né, que são nossos parceiros aí do Notícias e Mais, a Netcom, que agora é Rex Internet. Escolha seu plano, é só acessar o site www.rexinternet.com.br, conheça os planos, ou ligue 99908-1508, a Uniaselv, que é EAD, graduação em pós, promoção matrícula grátis e uma bolsa especial até se formar, Polo de Campo Formoso, Praça Freirino Bilar Frage, Empório Business, telefone 999-29-2707, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar, Sintitap, tem serviços de aposentadoria rural, salário e maternidade rural, pensão rural, BPC, LOAS, auxílio doença rural, recibo de compra e venda, declaração de posse e outros. Tem parceria com a Advocacia Novaes e Dantas e o telefone é o 3645-3386, fica na Avenida Juca Marques. RB Assessoria e Projetos, presta serviços como ITR, CCIR, CEFIR, análise de solo, outorga de água, projetos sociais, projetos agropecuários, georreferenciamento, entre outros. Fica na Praça do Comércio, no Distrito de Lages, atende toda a região. Telefone 99959-0083 e Macário, uma live que tem bastante gente aí acompanhando nos nossos canais, nas redes sociais. Uma live bem esclarecedora aí, Macário, com essa live conhecendo a legislação do trânsito com pós-graduando em Direito aí, de Trânsito e instrutor de Trânsito João Sansão. Macário. É isso, Sérgio. Muita gente acompanhando, e o que me chamou a atenção aqui, João Sansão, é assim, muita gente Pode que está chamar de acompanhando... Sansão, rapaz. Pronto, Sansão, o homem da força. Sansão, muita gente aqui que está acompanhando dizendo o seguinte, por exemplo, aqui o Geraldo, ele disse o seguinte, fui aluno do João Sansão, resultado hoje sou um excelente condutor. Outros aqui que passaram também anteriormente, todo mundo chamando atenção para esse detalhe, dizendo, olha, eu tive a oportunidade de aprender realmente a conduzir o veículo com o João Sansão. Muita gente que passou aqui, muita gente que está acompanhando também, comentando aí e falando que teve a oportunidade de estar aprendendo com você enquanto esteve em Campo Formoso e pôde levar desse conhecimento, e essas pessoas com certeza se estão agradecendo é porque realmente você está falando daquilo que conhece e na prática, até porque se não fosse, com certeza, alguém já teria chegado aqui para dizer, olha, não, ele está dizendo isso aí, mas não, na verdade, e assim, todas as pessoas que passaram por aqui, olha, parabéns para você, porque todas as pessoas que passaram por aqui fizeram elogios ao seu trabalho quanto profissional. Mas isso, é claro, é aquilo que você disse, né? Você tem que levar o melhor para as pessoas que você tem a responsabilidade de colocar no trânsito. João Sansão, antes de continuarmos, eu queria só lembrar o pessoal aí para acessar o www.noticiasemais.com.br, seguir as nossas redes sociais no Instagram, e você vai acompanhar as publicações que nós fazemos no Instagram, @Noticias e Mais. Se inscreva no nosso canal no YouTube, youtube.com/Noticias e Mais. Clique no sininho, que é para você receber as notificações. E, é claro, também acompanhe aqui as nossas lives na fanpage do Notícias e Mais, aqui no Facebook, facebook.com/Noticias e Mais. Sempre que você estiver acompanhando conosco aí, curta, compartilhe, que é para que todos os seus amigos também tenham acesso a essa série de conhecimentos que você vem tendo. Lembrando que amanhã nós teremos aqui conosco as pré-candidatas a vereadoras do município de Campo Formoso, discutindo aí a mulher na política. As pré-candidatas Elisandra Tavares, do PT, a Lilian Torres, do PP, e Marilândia Alecrim, do Democratas, o DEM. As três pré-candidatas a vereadores estarão conosco, tratando aí sobre a questão da mulher na política. Então, você que acompanha o trabalho da equipe Notícias e Mais, amanhã nós teremos essa live com as pré-candidatas a vereadoras do município de Campo Formoso. E hoje, retomando aqui com João Sansão, pós-graduando em Direito de Trânsito
instrutor de trânsito, diretor-geral de ensino de CFC e especialista em recursos de multa. João Sansão, quando a gente fala de engenharia de trânsito, você já tocou em alguns pontos aí, mas a gente está falando de rodovias, a gente está falando de sinalização, está falando de uma série de aspectos aí. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre essa questão de engenharia de trânsito e o que é que falta para a gente ter uma coisa melhorada, porque tem muita coisa aí que precisa melhorar. É falta de sinalização, sinalização equivocada, são rodovias que têm sinalização com placas cobertas, tem muita coisa aí que precisa melhorar, né? Sim, Macário, tem muita coisa e o que precisa é vergonha na cara, porque porque é a questão da negligência. Eu vou ler aqui para vocês o artigo 1º do Código de Trânsito, parágrafo 3º. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito de suas respectivas competências, objetivamente, por danos causados ao cidadão em virtude de ação, omissão ou erro na execução, manutenção de programas, projetos e outros serviços que garantam o exercício do direito de trânsito seguro. Ou seja, no comecinho do Código de Trânsito diz: se esses órgãos negligenciarem o que eles têm que fazer, eles vão responder. A grande questão é, a pergunta anterior, o que fazer para o órgão fazer aquilo que ele tem que ser feito, aquilo que tem que ser feito? É entrar na justiça, é questionar, por exemplo, você está dirigindo, e isso acontece muito, está numa rodovia, tem um buraco lá naquela rodovia, bateu o pneu estourou, aconteceu o acidente, teve danos materiais e danos físicos também. Só que a pessoa não se importa, vai seguir a vida dela. Se processasse o órgão de trânsito responsável por aquilo, com certeza iria ganhar e o órgão iria fazer a manutenção. Então, o problema nosso, brasileiro, é que a gente deixa muito a coisa andar, a gente não procura exigir os nossos direitos. Então, anteontem eu estava assistindo aula de um dos cursos que eu faço e o professor estava mostrando um cidadão que caiu de bicicleta. Tinha uma tampa do bueiro, que, aliás, não tinha a tampa, tinha só o bueiro, né? Uhum. Ele caiu, bateu o pneu da bicicleta, caiu, teve um machucado muito grande, recebeu danos morais, recebeu pelo tempo que ficou parado, sem trabalhar, sem conseguir produzir. E você que algum dia passou por uma situação dessa, entre na justiça, exija seus direitos, você pode ganhar danos materiais, ganhar também na questão de danos pessoais, o seu material, o seu carro, a sua moto que teve problema, o órgão de trânsito, que é responsável por aquela rodovia, por aquela via, ele é obrigado a te ressarcir, porque não é permitido pelo Código de Trânsito que uma via seja aberta sem a devida pavimentação, sem a devida sinalização. Se isso for feito, o órgão vai responder por omissão, erro ou qualquer outro problema na execução dos programas para te garantir esse direito de um trânsito seguro. Nessa linha, pode ir então, Leandro, depois eu concluo. Eu só queria te perguntar, em termos de limites, entre quem está à frente do comando do sistema de Zona Azul e também Guarda Municipal de Trânsito. Aqui em Campo Formoso, como já foi dito, é municipalizado. Muita gente ainda tem dúvida em relação às atribuições. Macário citou aí a falta de sinalização. Como atuar, como cada segmento deve atuar para que o condutor não seja penalizado em termos de, por exemplo, falta de sinalização, placas, enfim, e também, ao mesmo tempo, no local em que, na cidade em que há o sistema Zona Azul, e como forma de diferenciar as atribuições, as funções, principalmente no contexto de Campo Formoso, que às vezes alguns condutores ainda têm essa dúvida, isso aqui é uma atribuição, a competência do município via Guarda de Trânsito, não, isso aqui é da Zona Azul. Queria que você comentasse um pouquinho no tocante a isso, principalmente sobre a aplicação de multa envolvendo esse contexto.
A Zona Azul, Leandro, ela é determinada pela prefeitura, então, quer seja uma empresa privada ou pública, tem que responder sempre à prefeitura, tá? Ou o órgão de trânsito criado pela prefeitura. Então, digamos, eu tenho um agente de trânsito, agente municipal de trânsito, e só um detalhe, o agente municipal de trânsito, ele tem competência para fiscalizar circulação, parada, estacionamento, operação de carga e descarga, o agente civil municipal de trânsito. Então, circulação, ou seja, avançar um sinal vermelho, velocidade, ele tem essa competência para fiscalizar parada e estacionamento, se está parado no local adequado, se está estacionado no local adequado. Então, tem, digamos, não sei se é o caso aí de Campo Formoso, tá? Tem a empresa que vende a parte da Zona Azul, mas quem vai fiscalizar não é o agente competente de trânsito que foi concursado, foi nomeado para tal função. Não é função de outra pessoa que não tem nada a ver com o órgão municipal de trânsito fazer essa fiscalização. Inclusive, outro dia eu estava conversando com uma advogada aí de Campo Formoso e perguntando se estava tendo muita defesa, muito recurso. Aí ela falou, aqui não adianta recorrer não, é só para arrecadar e tal. Se judicializa. Eu pensei depois, né? Eu não conversei com ela, mas judicializa. Porque se está tendo arbitrariedades, não tem uma placa, por exemplo, não tem a placa lá na... Deixa eu lembrar o nome de uma rua, na Rua Meireles. Não tem a placa que é proibido estacionar. Eu vou estacionar meu carro. Se não tem placa, tudo bem. E aí o agente chega lá e me multa. Só um exemplo. Na hora que eu recorrer, eu tenho que mostrar que não tinha placa lá. Então, se não tem placa, me avisando, me educando para aquilo, eu não posso cumprir a lei se a lei não diz o que eu tenho que fazer. Entendeu? Então, é recorrer, buscar os seus direitos. Mas não vale a pena entrar na justiça. Pense só. Pegue um cidadão que trabalha como caminhoneiro, precisa da habilitação. Ele parou... estacionou o carro, que geralmente as infrações de estacionamento são graves, 5 pontos, grave ou média. Então, digamos que ele estacionou em local proibido aí 5 vezes, somou os 20 pontos, vai ter o processo de suspensão por no mínimo 6 meses, é o processo de suspensão até hoje. Só que ele não recorreu de nenhuma dessas porque achava que não valia a pena, e aí vai ficar 6 meses sem poder trabalhar. Se ele tivesse recorrido no órgão de trânsito, mas o órgão de trânsito não aceita, dá tudo indeferido. Entrar na justiça, amigo, é seu trabalho, é sua habilitação, é o seu direito. O órgão de ele colocar a via à disposição da população, ele tem que sinalizar, primeiro para ele exigir qualquer posicionamento do condutor, ele tem que educar, tem que sinalizar. Primeiro vem educação, a engenharia de tráfego, que é a sinalização, a pavimentação das vias. O órgão de trânsito é obrigado a fazer isso. Só depois que ele fez esses 2 pilares é que ele vai poder começar a fiscalizar. Antes disso, não. E se fizer de forma errada... Oi. Sansão, o que você está falando é interessante, porque, veja bem, o município, quando ele municipaliza o trânsito, então ele começa justamente, principalmente, a aplicar a questão das multas, né? Municipalizou e já começa essa questão. Primeiro veio justamente a educação, tal, depois a aplicação das multas. E aí, se o município já está municipalizado, está aplicando as multas, tem que a cidade ter uma boa estrutura nessa questão de sinalização, tipo de faixa, a sinalização vertical horizontal. Eu não vou nem falar semáforo, porque semáforo pode ser aí um outro projeto, né? Mais de estrutura da cidade. Mas principalmente nessa questão de sinalização. Não pode ter falha, tem que ser bem sinalizada. É isso mesmo. Outro detalhe também, que há muita confusão. Por exemplo, se acontecer alguma coisa, às vezes não, a responsabilidade aí é da empresa que cobra a Zona Azul. Ou então a empresa responsável pela Zona Azul diz, não, aí é competência do município, é problema com o município. Fica essa questão de o cidadão fica sem saber a quem recorrer. Sendo que o município, se foi municipalizado e contratou a empresa para fazer a cobrança da Zona Azul, ele deve responder por alguma
situação também da empresa? Como é que funciona essa questão? Só para detalhar mais nesse sentido. Isso é feito via convênio. Então, se eu tenho uma empresa que vende a Zona Azul, eu devo ter os agentes de trânsito para fiscalizar. Repito, quem fiscaliza não é o povo da Zona Azul, que vende o bilhetinho lá da Zona Azul. Quem fiscaliza é o agente de trânsito que foi concursado, foi nomeado para tal função. Se, por exemplo, você toma uma... Isso é lei, tá, gente? Lei e resoluções do CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Se, por acaso, eu tomei uma multa da pessoa que vende a Zona Azul, eu recorro, amigo. Recorro, se for o caso, até judicializo, para poder ter o meu direito garantido. A não ser que essa pessoa que vende a Zona Azul foi concursada e foi nomeada para ser agente de trânsito. E o agente de trânsito, obrigatoriamente, ele é treinado, ele passa por um curso de especialização para poder saber toda a legislação de trânsito, é obrigatório para o agente de trânsito saber as fichas de autuação, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Cada inciso, por exemplo, a multa por velocidade, só um exemplo. Nós temos 3 tipos de multa por velocidade, até 20%, entre 20% e 50% acima do limite, e a mais de 50%. Nesse Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, cada um desses incisos tem um código de infração. Então, por exemplo, eu cometi a infração de estar dirigindo acima de 50% do limite da via, e o agente de trânsito colocou lá que eu estava dirigindo entre 20% e 50%. Essa autuação ela é eivada de vícios e ela vai ser cancelada caso você recorra. A questão é fazer o recurso e fazer o recurso embasado na lei, porque o problema de muita gente, e que acha que fala da indústria da multa, é que só que recorre com artifícios, argumentos muito vagos, muito vazios. E aí o órgão de trânsito não vai aceitar. Você tem que fazer um recurso em cima do que a lei diz. Não é invenção, não é jeitinho, é o que a lei diz, está lá e acabou. Se o agente de trânsito, por mais que eu tenha cometido aquela infração de trânsito, se o agente de trânsito não fez tudo que o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito diz, essa multa está com vício, está com erro, e eu posso cancelar. Bom, eu estou vendo aí que tem muita gente ainda falando sobre a questão do profissional que é o João Sansão, mas nós já estamos chegando aí no finalzinho da nossa live de hoje, já estamos a 1h28. A gente sabe que o João Sansão também teve um dia corrido, um dia aí de muita luta. Mesmo em casa está trabalhando mais, nos períodos que fica em casa trabalha mais do que no dia a dia, né, João Sansão? Até por conta da questão da consultoria também online, né? Aproveitar e pedir para que você deixe aí os detalhes, o endereço, para que as pessoas também possam acessar e tirar mais dúvidas com você, ou então fazer essa consultoria online, como é que funciona aí, da sua empresa de consultoria, né? Porque além de instrutor, de gerente, você também tem na consultoria, então fique à vontade para falar sobre esse trabalho que você presta também para o cidadão brasileiro. Você em São Paulo, acredito que atue para todo o país, né? O país inteiro, exatamente. Macário, só complementando a resposta anterior, todo órgão de trânsito ele tem que ter um AJARE, que é a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Você fez a defesa, e a AJARE ela não é do órgão de trânsito, ela funciona junto ao órgão de trânsito, mas ela tem autonomia. Então, fiz a defesa prévia, o órgão indeferiu, eu vou fazer o recurso em primeira instância, que é a AJARE. A AJARE não pode ter ligação nenhuma, tem que ser totalmente independente do órgão de trânsito. O que eu vejo de muitas pessoas, no caso aí de Campo Formoso, o recurso não adianta porque é só para arrecadar multa. Velho, vai até o CETRAN, porque se a lei está sendo aplicada de forma irregular, você deve ter o seu direito garantido, tá? Então, só para reforçar isso daí.
fez o recurso, a defesa prévia, ao órgão que te autuou, no caso a prefeitura. Como é o nome do departamento aí? É um departamento? É uma secretaria? O que é, Macário? É um departamento de trânsito, né? Isso. Pronto, então, pode falar. Fique à vontade, João Sansão. Voltou o sinal. Então, o Departamento Municipal de Trânsito, a defesa prévia é feita a esse órgão. Vou fazer o recurso, eu faço a JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. A JARE é do órgão que me autuou, só que ela tem autonomia, ela funciona de forma totalmente independente. Se não estiver funcionando assim, a coisa está errada. Então, falando o que o Macário falou, eu trabalho com consultoria de trânsito, também dou palestra, dou treinamento para empresas, e se precisar de mim, entra nas redes sociais aí, JS Consultoria de Trânsito, ou João Sansão Recursos de Multas, que você vai me encontrar. Trabalho para todo o Brasil, é tanto que já recebi clientes que é daí de Campo Formoso, mas hoje mora em Florianópolis, clientes do Rio de Janeiro, aqui de São Paulo, enfim, com o trabalho de divulgação de vídeos, graças a Deus a clientela tem aparecido e os resultados são bons, tá? Então, meu número é 11 98816 8316-8804, esqueci o número. 8316-8804. É o meu número de trabalho, e qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer problema que tiver, pode chamar que a gente está aqui para ajudar. Vamos precisar, quem sabe, né? Sempre precisa. Às vezes a gente recorre e não resolve nada, não. Já me disseram muito isso daí de Campo Formoso. Não adianta recorrer que não resolve nada. Então, alguma coisa tem errado. É aquilo que eu falei, Sérgio. O auto de infração ele tem que ter algum erro. Se não tiver erro no auto de infração, até uma simples rasura. O auto de infração é o que o agente preenche. Se tiver uma simples rasura, se não tiver assinatura do agente de trânsito, aí nós temos embasamento para trabalhar. Agora, se o agente de trânsito fez tudo bonitinho, de acordo com o Manual Brasileiro de Fiscalização, o ato está legal, que a questão, nós não defendemos o infrator, nós defendemos a legalidade do ato. Ou seja, o agente de trânsito, a autoridade de trânsito, tem que ser competente, tem que fazer o auto de maneira correta. Que todo auto de infração é um ato administrativo. E esse ato administrativo ele tem que ser de acordo com a lei. Senão, está errado. Eu queria só perguntar para o João Sansão, ele falou sobre a composição da JARE. Essa composição, como é que ela é feita? Porque você falou um representante da sociedade civil, um representante do trânsito e um representante, pelo menos 3 pessoas. Enfim, eu queria que você falasse do órgão. Eu queria que você falasse sobre essa competência e de quem é a competência de nomear estas pessoas. A competência de nomear, segundo a resolução, não vou lembrar o nome aqui agora, é do presidente do órgão de trânsito. Então, o presidente do órgão de trânsito, ele vai nomear 3 pessoas, o presidente e mais 2. Aí a sociedade civil, por exemplo, a OAB pode fazer a indicação de um que entenda alguma coisa de trânsito e outra parte da sociedade civil pode fazer a indicação de outro. Mas a nomeação é feita pelo presidente do órgão. No caso do município de Campo Formoso, que é o trânsito municipalizado, quem faz essa nomeação seria? O presidente do Departamento Municipal de Trânsito. Uhum. Certo. Só mais uma dúvida, Sansão. Na verdade, não é nem dúvida, é uma opinião sua. Sim. O cidadão com 16 anos já vota. E essa questão de habilitação? Ele já com 16 anos já está apto a tirar essa habilitação? Ou você acredita que tem que ser realmente com 18 anos, justamente devido a essa deficiência, como no início a gente debateu aqui, sobre essa deficiência na educação do trânsito? Como é que você avalia? Ou a partir de 16 já pode? Porque muita gente com 16 aí acaba dirigindo irregularmente, né? Então poderia também já antecipar e já tirar essa habilitação aí desses jovens. Sim, inclusive tem projetos de lei para isso.
Antes do CTB, o CTB é o Código de Trânsito Brasileiro, começou a vigorar em 2098 para cá. Antes do CTB, nós tínhamos o CNT, Código Nacional de Trânsito. E a Bahia, de forma incorreta, à época, ela permitiu que pessoas de 16 a 18 anos tirassem a habilitação e dirigissem nas rodovias estaduais. Essa lei, na época, ela caiu porque ela foi declarada inconstitucional em virtude daquilo que a gente já falou. Mas, de fato, Macário, Sérgio, desculpa, você com 16 anos, você já consegue fazer muita coisa, e dirigir é uma delas. Então, eu acredito que poderia, nem que fosse em período de teste. Por exemplo, eu pego a minha CNH com 18, 16, e ela vai ser uma permissão até os 18 anos. Somente a partir dos 18 eu poderia pegar a CNH definitiva, porque nós teríamos um período de teste maior. Então, não vejo, enquanto profissional de trânsito, eu não vejo nenhum problema em uma pessoa com 16 anos, porque já pode votar em dirigir. Ok, nós queremos agradecer então a este grande profissional e amigo, João Sansão, pós-graduando em Direito de Trânsito, instrutor de trânsito, diretor-geral e de ensino de CFC, especialista em recursos de multa. João Sansão, nós queremos te agradecer pela a sua dedicação em nos atender. Assim que convidamos, aceitou o convite para estar conosco, trazendo aí essa série de esclarecimentos às pessoas que acompanham o trabalho do Notícias e Mais. E muito obrigado, então, pela sua participação. É claro, nós esperamos contar com outros momentos também, de repente aí pegando assuntos específicos que venham a surgir dentro do município, ou mesmo que venham a surgir aí a nível nacional, como é o caso, quem sabe, se tivermos essa aprovação de toda essa mudança que está ainda, já passou pela Câmara, agora vai para o Senado. Então te agradecemos e desejamos que você continue tendo aí o mesmo sucesso, que Deus continue te abençoando. Muito obrigado pela sua presença conosco aqui na noite de hoje. Fique à vontade. Imagina, Macário, eu que agradeço você, o Sérgio, o Leandro, por ter me convidado. É um prazer enorme sempre falar com vocês, povo da terrinha, né? E é sempre bom esclarecer sobre trânsito, sobre educação para o trânsito, sobre fiscalização. Inclusive, eu pensei, aliás, que vocês iam tratar um pouco sobre a questão das mudanças, que muita gente, no dia que foi aprovado, passou em jornal e tal, e muita gente achou, foi aprovado na Câmara, muita gente achou que já estava valendo. Não, pessoal, pelo amor de Deus, não está valendo nada disso. Ainda vai passar no Senado, ainda vai para o presidente aprovar ou não. Então, a gente ainda tem um trâmite legal aí demorado, tá? Então, ainda vale os 20 pontos, ainda é obrigatório a cadeirinha, tá? Muita gente começou a andar sem a criança fora da cadeirinha porque achava que já estava tudo sem nenhum problema. Não, não está valendo nada disso, tá? Oi. Após aprovar isso aí, a gente bate outro papo, porque para não confundir. Depois de aprovar isso aí, a gente... Né, já está na pauta, né? Já está na pauta da equipe do Notícias. Assim que aprovar, a gente volta com outra live aí. Legal. Então, muito obrigado a todos. Não tem alguma pergunta do pessoal que está participando, Macário? Não sei se daria tempo. Só elogio a você, só tem mais elogio aí. Que bom. Teve uma aqui, nessa linha de multas. Todas as infrações são multas, eu lembro bem dessa. Todas as infrações no trânsito é motivo para aplicação de multa? Sim, toda penalidade é passível de multa. Nós temos 3 penalidades no Código de Trânsito Brasileiro. É a advertência por escrito, a multa, que é a maioria delas, a suspensão do direito de dirigir. E hoje, só para fechar, hoje a suspensão do direito de dirigir por pontos, ela é 20 pontos ou mais, tá? Não é 19. Com 19 você ainda está tranquilo, pode dirigir. Agora chegou nos 20 para frente, você vai ter o processo de suspensão que pode ser no mínimo 6 meses e no máximo 12, e caso reincida no período de 12 meses, você vai ter a suspensão por até 2 anos. Isso por pontos. Se for por infração específica, dirigir sob efeito de álcool, acima de 50% da velocidade, o período de suspensão vai de 2 meses a 8,
E se reincidir nos 12 meses, vai de 8 a 18 meses, tá? Essa a suspensão. E aí nós temos a cassação do direito de dirigir, que se dá quando esse condutor está com a suspensão do direito de dirigir e é flagrado dirigindo. Aí vai ter a cassação, que é por 2 anos, é o cancelamento da habilitação. Essa pessoa tem que se reabilitar novamente, fazer as aulas, o curso de reciclagem, até hoje é assim, se a lei mudar vai ser um pouco diferente, faz o curso de reciclagem, faz a prova no Detran, a prova teórica, depois vai fazer a prova prática no Detran para poder se reabilitar. E nós temos também, como penalidade, o curso de reciclagem. Então, são 5 penalidades, mas toda infração de trânsito, ela vai ser aplicada uma multa, a não ser que você tenha a possibilidade de fazer a conversão em advertência por escrito, mas primeiro vai vir a notificação. Se eu tiver com o meu prontuário limpo, eu solicito ao órgão de trânsito que converta aquela infração leve ou média em advertência por escrito. E não é obrigatório, só para esclarecer bem, que o órgão de trânsito aplique a penalidade de advertência por escrito. Não é obrigado por lei. Ele vai analisar o seu prontuário e vai decidir se a multa ou a advertência por escrito é mais educativa. É isso que a lei diz, tá? E uma grande evolução, né, Sansão? Só para finalizar, que o assunto é tão amplo que a gente sempre surge perguntas. Uma grande evolução nessa questão de punição e ser mais rigorosa a legislação do trânsito foi nessa questão justamente do combate aí ao alcoolismo, né, no dirigir embriagados. A lei seca realmente no Brasil é uma das que mais está funcionando, né? Punindo e a galera, muita gente aí obedecendo, porque dói no bolso e Sim. a questão dos pontos também. Né? Dói no bolso, né? 2.900 e poucos reais uma multa, R$2.980 e alguns centavos. E detalhe, se você rejeitar, tem 2 situações, o artigo 165 e 165A. O artigo 165 é dirigir sob efeito de álcool, sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Essa, infração gravíssima, multa vezes 10, que é 2.980 e alguns centavos, e suspensão do direito de dirigir por 12 meses, tá? E detalhe, não é só soprei o bafômetro, foi acusado. O agente de trânsito, o agente policial, ele detectando alguns indícios que você, condutor, está com a capacidade psicomotora alterada, ele vai anotar lá no auto de infração e você pode ser enquadrado no artigo 165. Mas se o agente te parou, pediu para você soprar, você disse que não quer, você vai ser enquadrado no artigo 165A. Recusar-se a ser submetido ao teste do bafômetro ou outro teste que certifique a influência de substância psicoativa. É a mesma penalidade. Multa vezes 10 e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Antes não tinha essa multa da recusa, né? Até 2016, quando o código foi reformado, foi que criaram. Porque você poderia parar numa blitz e, não quero beber, não quero soprar, não sou obrigado a constituir provas contra mim, e estava tudo bem. Você assinava um termo circunstanciado, era encaminhado para a delegacia, mas saía sem nenhum problema. Hoje não. Se você rejeitar a fazer o teste, você é enquadrado no artigo 165A, que é o artigo da recusa, e é a multa, suspensão. E detalhe, o processo de suspensão não é aplicado imediatamente, tá? Vai ter o processo da multa primeiro, defesa, recurso em primeira instância, recurso em segunda instância, e depois temos o processo de suspensão. O processo de suspensão é sempre aplicado pelo Detran, até hoje. Essa reforma aí ela quer mudar, mas até hoje só quem aplica o processo de suspensão do direito de dirigir é o Detran. E aí você tem defesa, recurso em primeira instância e recurso em segunda instância também. Mas se recusar, vai ser enquadrado no artigo 165A. E até nisso, você consegue, só para finalizar, e até nisso você consegue, no caso de defesas e recursos, você, por mais que tenha bebido, não aconselho ninguém beber e sair dirigindo, mas só assim tratando de lei. A pessoa bebeu, soprou o bafômetro, foi acusado. Se o auto de infração tiver de forma incorreta, não tiver de acordo com
o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, esse auto pode ser anulado também, tá? Então, são várias coisas que a gente pode ir marcando live aí para conversar. Ok, então a gente agradece, já estamos aí com 1h45. Nosso combinado com Dona Gildete era de 1h30, eu não quero que ela puxe a minha orelha, né? Então, agradecer aí mais uma vez a esse grande profissional que é o João Sansão, pós-graduando em Direito de Trânsito, instrutor de trânsito, diretor-geral de ensino de CFC, especialista em recurso de multa e, acima de tudo, um Campo Formosense cheio de muito conhecimento, que orgulha, com certeza, o povo de Campo Formoso por estar desempenhando tão bem o seu papel dentro dessa questão aí do trânsito e, é claro, trazendo todo esse conhecimento, compartilhando com cada pessoa que pode estar conosco nesta noite e que vai poder acompanhar depois na nossa fanpage e também no nosso canal aí no YouTube. Sansão, muito obrigado, então, mais uma vez, pela sua participação conosco aqui nesta noite. Eu que agradeço o Macário mais uma vez, Macário, Sérgio, Leandro. Agradeço a cada um dos amigos campo-formosenses, possenses que estão aí me assistindo, essa 1h45. Espero ter ajudado de alguma forma. Me sigam nas redes sociais, o meu canal lá do YouTube, JS Consultoria de Trânsito, o Facebook também, JS Consultoria de Trânsito, e no Instagram também, JS Consultoria de Trânsito. Estou à disposição para qualquer esclarecimento. E muito obrigado, fiquem todos com Deus e até uma próxima live. Estou à disposição. Ok. João, obrigado, viu? Boa noite. E só lembrando que amanhã, Leandro e Sérgio, lembrando que amanhã, o pessoal que está acompanhando, amanhã teremos uma outra live aí falando sobre a mulher na política. Estarão conosco as pré-candidatas a vereadoras do município de Campo Formoso, Marilândia Alecrim, do DEM, a Lilian Torres, do PP, e a Elisandra Tavares, que é do PT. Estaremos conversando com essas 3 pré-candidatas a vereadoras do município de Campo Formoso. Então fica aqui, mais uma vez, o nosso agradecimento, nosso muito obrigado a você que nos acompanhou. Curta, compartilhe, acompanhe as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube. Muito obrigado, boa noite e até amanhã, se o nosso Deus quiser e nos permitir. Boa noite a todos. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite, tchau, tchau.